Olha aí, pessoal, então temos notícias da inflação na Argentina, agora do mês de janeiro de 2024, segundo mês do governo Javier Milei, e de fato o índice veio menor do que o de dezembro, que ficou na faixa dos 25%, né? Agora em janeiro esse número ficou aqui na ordem de 20,6%. Houve uma redução aí no ímpeto do crescimento dos preços, né? Mas é importante frisar, é importante lembrar que ainda é uma subida considerável aqui de preços de forma geral na economia argentina, de forma que o acumulado aqui em 12 meses chegou no maior patamar desde os tempos lá da inflação, da hiperinflação no começo dos anos 90, né, atingindo 254%. Mas será que isso aqui é uma boa notícia? É uma má notícia? Já era esperado, já era previsível? Será que isso faz parte do caminho da correção econômica que o Javier Milei está propondo e colocando em prática, que é o mais importante, não é? Na Argentina? Vamos conversar sobre esses pontos, analisar essa questão aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, fazer os meus vídeos chegarem a mais pessoas, meu trabalho ser recomendado a mais gente, né? Se você assiste aqui ao meu conteúdo e ainda não é inscrito, me dê essa força, se inscreva aqui no meu canal. Se você já é inscrito, dê aquela conferida, porque sabe-se lá quando que o YouTube pode acabar tirando a inscrição de algumas pessoas aqui do meu canal, né? Mas, de fato, então, conforme eu adiantei, a taxa de inflação ao consumidor na Argentina atingiu aqui 20,6% no mês de janeiro, na comparação aqui com o mesmo mês de 2023. Então, isso acumulou, no final das contas, um aumento aqui de 254,2%. Acredito que está errada essa informação que colocaram aqui, tá? Deixa eu ver aqui no outro site que eu separei também, a inflação mensal, então, é em relação a dezembro, né? Então, de fato, houve um crescimento aqui dos preços de forma geral, só que o mês de dezembro teve um crescimento maior. Isso aqui é uma boa notícia, né? Isso aqui é um ponto interessante a se considerar, porque em dezembro a taxa da inflação aqui foi 25,5%. Esse foi o crescimento dos preços, né? E essa era a taxa mensal mais alta desde fevereiro de 1991, lá na época da hiperinflação, que castigava o Brasil também, castigava vários países da América Latina. Então, realmente, essa taxa aqui veio menor do que o mês anterior, só que ainda é muito alta. Essa é a grande questão, esse é o grande ponto, né? E no final das contas, nós temos o mês de janeiro agora de 2024, substituindo o mês de janeiro do ano anterior, de 2023, na contagem dos 12 meses, e como a inflação lá atrás foi menor do que agora, a taxa de juros, a taxa da inflação, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos lá da Argentina, o INDEC, essa taxa aqui de inflação chegou a 254% nos últimos 12 meses, no acumulado de um ano. Isso aqui é uma coisa completamente absurda e, mais uma vez, é um recorde, né? É um valor aí, é o valor mais alto desde 1991, período de hiperinflação. Realmente uma coisa assim assustadora, grotesca e que, obviamente, se deve ao governo anterior, não ao atual governo, mas a gente já vai falar a esse respeito aqui, né? Agora, isso de fato, ainda que seja um número alto, ainda que seja uma coisa castigante para a população de forma geral, isso foi menor do que o pessoal do mercado já estava prevendo. Ou seja, não é nada, não é uma novidade, não é uma surpresa. Aliás, chega a ser uma surpresa positiva, né? O mercado já estava prevendo uma inflação muito alta no mês de janeiro. Isso já era mais do que esperado. Só que o pessoal aqui, o consenso do mercado, né? É tipo um boletim Focus lá da Argentina, o pessoal calculou uma inflação perto de 22% agora em janeiro de 2024, ou seja, o valor veio consideravelmente menor, 1,3% menor do que realmente o pessoal ali estava prevendo anteriormente, né? E é claro que os bens de supermercado, geralmente, ali e tudo mais, tiveram maior aumento nos preços, mais de 40%, conforme você pode ver aqui também, e o setor de transportes também, 26% de aumento, né? O que levou a esse patamar? O que causou essa situação? O fim dos preços tabelados, né? O Javier Milei chegou tirando totalmente as restrições nos preços e todos os preços que estavam antes represados, sendo mantidos aí com subsídios estatais, esses preços foram liberados e se reajustaram à nova realidade, foram adequados pelo mercado.
E muita coisa vai ser ajustada ainda, esse é o grande ponto. Esse fenômeno aqui da inflação muito alta vai se manter por um tempo ainda, essa é a verdade, né? Mas todo mundo já está prevendo isso, o mercado financeiro, os investidores, todo mundo já está levando isso em conta, que vai haver um período aí de adaptação do mercado, de correção da situação econômica do país. Então é isso que nós estamos vendo de fato aqui, né? Então, os grupos aqui que tiveram o menor aumento foram vestuário e calçado e educação, ainda assim com aumentos, com correções consideráveis. Essa aqui é a verdade, né? Então, imagina-se que os preços vão continuar subindo também, porque o Milei já tirou várias restrições ao aumento de preços, mas ele vai tirar várias ainda, né? E ele vai cortar subsídios para vários setores econômicos, como, por exemplo, aqui energia e transporte, né? Ele realmente vai causar, isso aí vai causar um aumento nos preços, essa é a verdade, né? Por exemplo, aqui a cidade de Buenos Aires, até meados desse ano, vai aumentar as tarifas de metrô em 6 vezes, o que obviamente vai impactar bastante os números da inflação lá na frente, né? Agora, isso é culpa do Milei? Isso aqui é uma responsabilidade do Milei? Na verdade, não. Você sabe muito bem disso, né? Você acompanha o meu trabalho e tudo mais. Embora muita gente queira colocar essa culpa no Javier Milei, a verdade é que, primeiro, ele entrou outro dia no governo, o cara não foi o causador dessa crise que está aí, muito pelo contrário. Essa inflação exageradamente alta, que ultrapassando aí os 3 dígitos, vem desde o final desde o segundo semestre de 2022, na verdade. Eu lembro quando eu gravava vídeos aqui para o canal falando disso, da previsão de que a inflação na Argentina ficasse acima dos 100%, né? Falando, ó, tá quase chegando a 100% e tudo mais. E olha a situação, agora passou dos 200%, essa é a verdade. Mas 2023, o ano inteiro, a inflação aí ficou o acumulado da inflação ficou acima dos 100%, essa é a verdade. É algo já descontrolado há muito tempo. E aí vem o grande ponto que a gente tem que colocar aqui. Inflação não é aumento de preços. Todas essas taxas aqui, todos esses indicadores medem aumento de preços na economia. Mas isso não é inflação. Isso aqui é o resultado, a repercussão mais imediata, a consequência mais imediata de uma inflação que já aconteceu antes, sendo que essa inflação nada mais é do que o aumento da base monetária na economia. O governo imprimindo mais dinheiro, jogando esse dinheiro na economia para que ele circule ali de forma indiscriminada. Com mais dinheiro circulando na economia, o que nós temos, obviamente, é um aumento de preços como resposta a isso. Por isso, o aumento de preços é como se fosse o termômetro para medir o avanço de uma inflação que já aconteceu antes. Agora, é possível você maquiar esses números do aumento de preços e, por consequência, os índices oficiais da inflação de diversas formas. Foi isso que o governo anterior fez, por muitas vezes de maneira violenta, né? Proibindo as empresas de aumentarem preços e tudo mais, ameaçando e tudo mais. Só que, de maneira geral, o que acontece é o governo dar subsídios para as empresas congelarem os preços. Ou seja, a empresa tem que repassar o aumento do preço para o consumidor final, porque tudo está aumentando aí, o dinheiro está circulando de uma forma descontrolada, o dinheiro já não vale mais nada. Então, essas empresas precisam repassar o custo para o consumidor final. Só que o governo não quer, isso é impopular, isso revela a realidade da inflação. O governo dá subsídios para essas empresas, né? Paga para que elas tenham prejuízo ao vender os produtos. Então, isso aconteceu muito no governo do Alberto Fernandes. Isso aí foi uma política assim, bastante recorrente no governo anterior. O que o Javier Milei fez quando ele chegou na presidência da República? Ele já sabia qual era o problema, ele sabia que, dentre vários outros fatores, é claro, esse pagamento de subsídios aumentava a inflação ainda mais, a real inflação, que é o aumento da base monetária, porque o governo estava dando dinheiro para os empresários, para os vendedores, para os lojistas, e não tem dinheiro, o governo já estava imprimindo dinheiro há muito tempo, passou a imprimir mais para dar conta de custear essa questão dos subsídios, ou seja, isso estava retroalimentando o problema da inflação. O que o Milei fez ao chegar ao governo foi dar um basta, né? Parou com essa loucura, com essa gastança desenfreada de dinheiro imprimido do nada, impresso do nada, e aí simplesmente falou, agora vocês podem reajustar os preços aí, não vai ter problema, não vamos punir ninguém por isso. E aí parou de imprimir dinheiro. Então, todo mundo começou a ajustar os preços no mercado e aí o índice da inflação subiu. Isso significa que está acontecendo alguma inflação?
Não, ela aconteceu lá no passado. O resultado dela estava maquiado, estava represado pelas políticas estatais do governo anterior. Javier Milei tirou essa distorção econômica aí e deixou a coisa ficar clara para todo mundo, né? O tanto de dinheiro que foi impresso lá no governo anterior e a repercussão disso na economia. Então, todo o aumento de preços que nós estamos vendo agora e veremos nos próximos meses ainda, se refere exclusivamente ao aumento da base monetária que foi feito pelo governo anterior. Então, os analistas sabem disso, que o Javier Milei está fazendo certo, que o problema foi herdado do governo anterior. Eles sabem que os preços ainda vão subir um bocado nesse ritmo, nessa intensidade aqui, e eles sabem também que isso aí em algum momento vai se reverter. Esse cenário vai se reverter, a inflação vai ficar estabilizada e o país vai voltar a crescer. Então é por isso que nada desses números aqui assustam os investidores, os analistas de mercado. Tudo isso já é previsível, faz parte desse processo de purificação da economia argentina, né? E conforme aqui o percentual do aumento de preços vai caindo, isso vai se tornando uma boa notícia, ainda que não uma notícia perfeita, é claro, mas um sinal, uma luz lá no fim do túnel dizendo que realmente os argentinos estão caminhando no caminho correto, no caminho certo, para o lado certo dessa história. Mas e o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.